Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Maurício Krieger e quero iniciar uma série com 8 episódios, ou então com 8 lições relacionadas ao aconselhamento, relacionadas ao aconselhar uns aos outros, que vai estar baseado no livro do Edward Welch, um livro que vai buscar tratar sobre as 8 maneiras de cultivar relacionamentos saudáveis na igreja. A primeira lição de hoje está relacionada à humildade, e que é o primeiro princípio que nós devemos ter em perceber a necessidade nas outras pessoas e principalmente a necessidade que nós temos na comunidade de fé de sermos auxiliados. O nosso cuidado para com as almas começa, na verdade, com a nossa necessidade de cuidado. E esse também é um princípio da maturidade. Uma pessoa madura não é uma pessoa autossuficiente em si mesma, mas uma pessoa que tem amadurecido é uma pessoa que percebe que ela necessita ser auxiliada pelas pessoas que estão à sua volta. E isso se reflete na igreja, na pessoa reconhecer que ela necessita dos dons dos irmãos da fé para o seu crescimento, para a sua edificação e também para o seu auxílio nas suas dificuldades. O princípio da igreja é uma comunidade recíproca, uma comunidade na qual você pode falar sobre as suas dores e a comunidade responde com compaixão em oração. Uma comunidade na qual você pode falar das suas alegrias e a comunidade vai se alegrar juntamente contigo. É uma comunidade na qual você pede ajuda diante das lutas com os pecados, com as tentações, e a comunidade responde com orações e com auxílio através do uso das Escrituras. E através do auxílio, através do encorajamento, através da exposição da Escritura, a nossa alma vai sendo curada, a nossa alma vai sendo alimentada com as coisas que são pertinentes ao reino de Deus. Imaginem tudo isso com Jesus Cristo no centro dessa comunidade, no centro de todas essas vontades. Eu creio que nós necessitamos de mais disso nas nossas comunidades de fé. Necessitamos trabalhar mais sobre o auxílio cristão e o auxílio mútuo, recíproco nas comunidades de fé. Paulo fez da humildade uma das suas prioridades no seu ministério. É interessante quando ele escreve para a igreja de Éfeso, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 1 a 3, Paulo diz que rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E qual é essa maneira digna de nós andarmos diante do Senhor Deus? Com toda humildade, com mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. E é interessante que quando Jesus Cristo ele veio manifestar o reino de Deus na terra, e Jesus Cristo exaltou a virtude da humildade, era um contexto no qual a humildade não era exaltada, a humildade não era uma virtude. Uma pessoa humilde era algo vergonhoso, era o motivo da pessoa receber chacotas. Mas Jesus Cristo exaltou a virtude da humildade, a qual reconhece a nossa necessidade, reconhece a nossa carência que nós temos de Deus, reconhece as nossas fragilidades, reconhece que nós somos fracos e que necessitamos da ajuda, e principalmente da ajuda do nosso Deus. Agostinho escreveu certa vez que o primeiro caminho para a verdade é a humildade, o segundo é a humildade e o terceiro é a humildade. A humildade reconhece nossos muitos pecados, a humildade reconhece as nossas limitações e então responde: eu preciso da ajuda de Cristo e eu preciso da ajuda das pessoas que estão em minha volta. É isso que a humildade faz, reconhecermos que nós necessitamos ser auxiliados. E sem o auxílio das pessoas que estão em nossa volta, facilmente nós cedemos a pecados,
facilmente nós cedemos a profundas tristezas, a depressões e a carências que provavelmente não serão supridas na nossa vida. O simples reconhecimento de nossa necessidade e fraquezas já abre as portas para a graça de Deus em nossa vida. É o princípio da vida, reconhecer a nossa fraqueza, e Deus assim abre suas portas de graça sobre o nosso viver. E como pôr a humildade em ação na minha vida? Primeiramente, peça que alguém ore por você. Quando foi a última vez que você pediu que alguém orasse por você ou então contigo, diante das dificuldades, diante dos pecados? Quando foi a última vez que você confessou um pecado para uma pessoa próxima, para um amigo seu? Talvez a autossuficiência ou então o zelo que nós temos pela nossa reputação e pela nossa boa imagem, talvez tenha ofuscado e tenha escondido a humildade no nosso coração. Mas o primeiro princípio da humildade é reconhecer, é confessar e clamar por ajuda. Nós não estamos sozinhos, nós necessitamos da comunidade para sermos auxiliados. Segundo, identifique o problema, ou então os problemas na sua vida, e conecte esses problemas específicos à Escritura. Se por algum acaso algum problema conjugal, por exemplo, tente conectar esse problema a uma passagem da Escritura. Um problema conjugal, poderíamos relacionar o Efésios 5, que vão de encontro ao relacionamento ao casal, então ao sustentar a família cristã, o princípio da família cristã. E ore. Ore, peça a outras pessoas que orem por você, e ore também pelas necessidades e pelas carências das outras pessoas. Esteja disponível para ajudar e também para ser auxiliado. E com certeza os melhores auxiliadores são aquelas pessoas que são necessitadas e são humildes. As pessoas que trarão as melhores respostas para nossas dificuldades são aquelas pessoas que entenderam que elas necessitam também ser auxiliadas. Que através dessa meditação possamos olhar para nós mesmos, meditar em nosso coração e verificar a necessidade que nós temos de sermos auxiliados e auxiliar outros na comunidade de fé. Nós não estamos sozinhos, nós somos um corpo, o qual cresce junto, o qual coopera da mesma forma, e quando um membro do corpo sofre, todos sofrem junto. Quando um membro do corpo se alegra, todos se alegram junto, e estamos juntos para crescer para a glória do Senhor. Qualquer coisa, eu estou à disposição. Deus abençoe e até a próxima lição.